Pronto, então estamos começando os 30 de janeiro, na nossa segunda aula de matemática. Eu vou apresentar aqui para vocês a sala de aula. Quem quiser falar ou escrever alguma mensagem, pode escrever, tá certo? Eu vou estar acompanhando também aqui pelo celular as mensagens, então podem ficar à vontade. Bom, então, pelo que vocês estão vendo aí, no Google Sala de Aula, novamente aqui, meu e-mail, contato, plano de aula, a biblioteca virtual com os livros que eu já indiquei para vocês, o diário de bordo, caso alguém queira preencher, vale um ponto extra. E aqui nós temos tanto material de estudo, como o rascunho da primeira aula, tá? Aquele rascunho, estou deixando aqui, que é o que eu fico escrevendo durante a aula, para que vocês possam ir tirando as dúvidas, tá? Está tudo aqui, ó. A gente falou sobre conjunto, né? Que é uma ideia que não tem definição formada, mas tem a intuição do que seja. As formas de representar um conjunto, por listagem, propriedade, diagrama. A gente viu também relações de pertinência, que é quando você vai relacionar um elemento em um conjunto, e tem esses dois símbolos, né? Pertence ou não pertence. A gente também trabalhou a questão de relação de inclusão, que é quando você trabalha com dois conjuntos, aí vai dizer se um está dentro de outro ou não. Em outras palavras, se está contido ou se contém. Pronto. Vimos isso, um pouquinho do sala de aula, e essa foi o resumo da nossa primeira aula. Deixa eu apresentar para vocês aqui mais algumas coisas. Ó. A primeira aula está gravada aqui, tá certo? Ó, quem quiser assistir, está aqui liberada. Tem alguns vídeos de apoio para quem quiser complementar, são vídeos curtos, de 10, 15, 20 minutos. Atividade para treino, que eu vou estar liberando hoje, e as atividades que valem nota, que eu ainda não vou liberar, até que a gente chegue pelo menos em 40% a 50% do assunto. Certo? Então, vamos dar continuidade com conjuntos, vendo a questão de subconjuntos também de operações. Vocês têm alguma dúvida até agora, alguma pergunta? Está tranquilo? Podemos ir adiante? Sem dúvidas, professor. Tá, beleza, obrigado. Então, vamos lá. Está apresentando aqui. Pronto. Então, o rascunho da aula de hoje tá sobre subconjuntos, eu vou explicar para vocês, depois eu faço um PDF com esse rascunho e coloco lá também, porque vocês ficam com material a mais para estudar, um material bem resumido. Tá? Então, para vocês, o que seria um subconjunto? Alguém poderia me ajudar dizendo o que acha que é um subconjunto? Alguma sugestão do que seja um subconjunto? E aí? Bom, um subconjunto é um conjunto que está contido em outro. Então, vejo que nesse aí eu posso apresentar uma definição. Subconjunto é um conjunto que está contido em um outro, tá certo? Eu não posso definir o que é conjunto, mas subconjunto existe definição. E aí eu estou dando um exemplo aqui para vocês, olha. Isso, Messias, perfeito. Olha, eu estou dando esse exemplo aqui, ó, um conjunto que tem os números 5 e 6 como elementos, tá? Dando para visualizar bem, precisa eu Sim, sim. amplir. Pronto. Então eu quero formar subconjuntos com esses elementos. Quando eu vou formar subconjuntos, eu começo olhando o subconjunto que não tem nenhum elemento. Por que isso? O vazio, ele é subconjunto de qualquer outro. E de onde vem essa ideia? Essa ideia é o seguinte: quando, por exemplo, você tem uma sala de aula, mesmo que não tenha nenhum aluno, mas sejam lá as cadeiras, tudo direitinho, não tem aluno, aquilo ali continua sendo uma sala de aula. Então, o que está faltando são os elementos, mas a ausência de elemento
não faz com que o conjunto deixe de existir. Se você, por exemplo, compra um caderno para escrever suas anotações, você não escreveu ainda, está vazio de anotações, mas é o caderno que você comprou para fazer isso. Tá? Então, a ausência de elementos ela não exclui a existência de um conjunto. Por isso que o conjunto vazio ele vai estar contido em qualquer outro conjunto. Ele simplesmente um espaço esperando ser preenchido. Certo? Então, nós temos aqui duas formas de representar o subconjunto. Por essa letra grega, sigma, minúsculo, ou com essas duas chaves sem nada dentro. Agora, a gente tem que ter cuidado para não fazer isso, ó, colocar um símbolo dentro do outro, porque aí já deixa de ser conjunto vazio e passa a ser um conjunto unitário. Conjunto que tem apenas uma letra grega. Olha aqui, esse é um conjunto unitário, tá certo? Eu não confunda as coisas. Use qualquer um dos dois símbolos, mas não use um dentro do outro, que vai deixar de ser vazio. Então, o primeiro subconjunto que a gente acaba de ver é o vazio, que vai ser subconjunto de qualquer outro. O segundo subconjunto eu vou formar com um único elemento, que pode ser o número 5 ou o número 6. Eu já formei subconjuntos com um elemento. Agora eu vou formar subconjuntos com dois elementos. No caso, eu tenho dois elementos aqui, 5 e 6. E um detalhe importante é que se você escrever 6 e 5, teria o mesmo subconjunto, tá? Porque a ordem não altera o resultado quando eu estou trabalhando com conjuntos, não importa a ordem. Como, por exemplo, quando você vai escrever as soluções de uma equação de segundo grau, você pode escrever solução 2 e 3 ou 3 e 2. O conjunto de solução é o mesmo, tá certo? Então, aqui eu tenho um subconjunto, olha, que isso aqui é duas formas de representar vazio, mais 2 aqui, dá 3, mais um aqui, dá 4. Então, eu tenho 4 subconjuntos que são possíveis de ser formados com apenas 2 elementos. Alguma dúvida tem aí sobre a formação desses subconjuntos? Deixa eu apresentar agora, se for tivesse 3 elementos. Olha, 1, 2 e 3. Então, eu poderia formar o conjunto que não tem nenhum elemento, que é o vazio. O conjunto que tem apenas um elemento, que pode ser o número 1, o 2 ou o 3. Subconjuntos que tem 2 elementos. 1, 2, 2, 3 ou 3, 1. Vejo que 3, 1 ou 1, 3 é a mesma coisa. 2, 3 ou 3, 2 é a mesma coisa. Então, por isso que eu não coloquei, tá certo? Então, quantos subconjuntos eu formei agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos foram formados. Então, na prática, onde é que a gente utiliza esse tipo de assunto? Tá? Tem várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, quando você vai saber os subconjuntos de sintomas que caracterizam uma certa doença. Então, por exemplo, você dizer só que está com febre, isso não caracteriza que é coronavírus. Por exemplo, né? Que você está infectado com coronavírus. Não caracteriza. Precisam de outros conjuntos também de sintomas, certo? Quando você vai trabalhar a questão de nutrição, de repente você pode comer 5 tipos de frutas de manhã no café da manhã, você não vai comer todos numa única vez, num único dia. Você pode fazer subconjuntos. Então, segunda come mamão, terça come goiaba, quarta come banana e laranja. Você pode fazer subconjuntos com uma fruta, com duas frutas, com três, com quatro, com as 5. E, na verdade, o que importa mais para a gente nessa questão de conjuntos é mais a questão quantitativa, ou seja, quantos conjuntos podem ser formados. É mais importante do que quais são esses conjuntos.
Porque se você sabe a quantidade, você consegue precificar o custo, você consegue verificar quantos dias dá para realizar todos aqueles conjuntos. Então, tem várias aplicações que precisam mais da quantidade de conjuntos. Então, é o seguinte, você vai trabalhar a questão de semáforos em uma grande cidade, né? O tempo que eles abrem, que eles fecham, para que o fluxo fique contínuo, isso também tem a ver com conjuntos. Então, tem várias áreas, tem várias aplicações. Agora, o que eu quero saber de vocês é o seguinte, tá? Uma pergunta aí para vocês me ajudarem. Quando eu tinha 2 elementos, eu formei 4 subconjuntos. Quando eu tinha 3 elementos, eu formei 8 subconjuntos. E agora que eu tenho 4 elementos, 1, 2, 3 e 4. Então, esses 4 elementos. Quantos conjuntos eu posso formar com esses 4 elementos? Quem poderia dar um palpite aí sobre quantos conjuntos podem ser formados? E aí? 12. Você está usando a seguinte lógica, né, Divan? De 4, 8, próximo seria 12. Mas será? Você usou uma lógica de progressão aritmética. Paulo está dizendo que é 16. Essa lógica, Paulo, a lógica da progressão geométrica, que é o que mais vai se aplicar aqui, a gente vai ver por quê, certo? Que é a mesma lógica da propagação do vírus. Deixa eu apresentar aqui para vocês uma função que apresenta mais ou menos essa questão, tá? Deixa eu colocar aqui. Y igual a A elevado a X. Agora, pronto. Então, a gente vê o seguinte. Quando eu tenho os conjuntos, eles vão aumentando, a quantidade de conjuntos, subconjuntos vai aumentando, de acordo com... Deixa eu pegar aqui para deslocar só um minuto. Bom, aqui, para vocês visualizarem. Você vê que quanto mais vai aumentando o valor de A, mais vai aumentando a quantidade de subconjuntos, tá certo? Que é a mesma coisa que acontece com a transmissão do vírus, ou de qualquer vírus ou bactéria. O coronavírus, por exemplo, qualquer bactéria, qualquer fungo, tá, que se multiplica muito rápido. Então, vocês devem ter escutado muito na televisão dizendo que quando a transmissão é de 1 ou menos de 1, então a situação está mais controlada. Porque é isso, ó. Quando é 1, a gente tem que cada pessoa transmitir no máximo para uma pessoa. Se for abaixo de 1, vê o que vai acontecer. Fica decrescendo, tá vendo? Ó, a epidemia vai diminuindo, tá vendo? Para quando é maior do que 1, como é no caso que está acontecendo agora, e como é no caso dos subconjuntos, olha, vai aumentando drasticamente. Ó. Então, o que isso tem a ver? Vamos dar uma olhada aqui. Quando eu quero formar um conjunto, eu tenho 2 opções, ou para cada elemento. Ou aquele elemento está presente ou não está. No próximo, ou está ou não está. O próximo elemento também. E assim todos vão estar nessa situação de estar presente ou não dentro do conjunto. Então, como eu tenho 2 opções, está presente no subconjunto ou não está, eu vou dizer que a fórmula para calcular o número de subconjuntos é 2 elevado a n. Esse n é o número de elementos. Por exemplo, quando eu tenho 2 elementos, vocês lembram? Logo no início, aqui, ó. Eu tinha 4 subconjuntos. Quando eu tinha 3 elementos, 12 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. 8 subconjuntos. E aí é que tá, a gente não vai crescer com uma progressão aritmética do próximo dá 12, de aumentando de 4 em 4. Não. Cada termo é o dobro do anterior.
Tá? Que tem a ver também com a lenda do xadrez. Alguém já escutou a lenda do xadrez? Isso, perfeito. 16. Se eu aumentar mais um elemento agora e botar 5 elementos, vai dar 32 subconjuntos. E assim sucessivamente. Isso também tem a ver com, como eu falei para vocês, com a lenda do xadrez. Tá? E o cara pediu uma recompensa ao rei, onde cada casa do xadrez ele queria o dobro de grãos do anterior. E parece uma coisa simples, né? A primeira casa tem 1 grão, a segunda casa tem 2 grãos de arroz, a terceira tem 4, 8, 16, 32 e vai aumentando. Só que o xadrez tem 64 casas, né? O tabuleiro. Então, para a quantidade de cereais da época, era uma quantidade absurdamente impossível de conseguir. Então, questões exponenciais, questões de progressão geométrica, como esse caso, eles crescem muito rápido. De tal forma que eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se eu tivesse agora 6 elementos, quantos subconjuntos eu poderia formar com 6 elementos? E aí? Quem poderia me ajudar nessa? Eu tenho 6 elementos. Quantos subconjuntos eu posso formar? Ah, não é quais, não é quantos? E alguém já sabe? Tem 64, vamos ver. 6 elementos, a fórmula QN é 6, tá certo? Então vai ser o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 16, 32, 64. 64 subconjuntos. Então, você observa que é sempre o dobro. Se eu perguntasse agora para 7, daria o dobro de 64, que é 128. Tá? Então, essa é a quantidade de subconjuntos que podem ser formadas. A fórmula é 2 elevado a n. Ficou alguma dúvida nisso? Dê uma olhadinha aí enquanto eu coloco novamente a frequência, tá certo? E se ninguém tiver dúvidas, a gente vai adiante. Vou colocar novamente a frequência, caso alguém tenha chegado depois. É a frequência. Então, vamos voltar, né? Bom, já vimos a quantidade de subconjuntos, e agora tem o seguinte. Vocês veem que nos números naturais, nos números inteiros, existem algumas operações, né? Adição, subtração, multiplicação. E aí o que acontece é que dentro dos conjuntos também tem algumas operações que a gente vai começar a ver agora, tá certo? E a primeira dessas operações é a operação chamada de união ou reunião, tanto faz, tá? De elementos. Ora, o símbolo é esse aqui, ó. Então, vocês estão vendo bem detalhado, esse vermelho aqui, ó. Como se fosse um U de cabeça para cima. O que significa isso? Significa a união de dois conjuntos. Por exemplo, se eu tenho um conjunto, se eu tenho um conjunto A que tem os elementos 2, 3 e 4, e tem um conjunto B que tem os elementos 4, 5, 6 e 7, se eu fizer a união, a união B, eu vou juntar os elementos de A com os elementos de B, que vai ser 2, 3, 4. Aí eu não ia botar de novo aqui o 4, tá certo? Não é necessário se repetir o mesmo elemento nos conjuntos. Vai ter aqui 2, 3 e 4. 4, 5, 6 e 7. Está aqui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São os elementos que formam a união do conjunto A com o conjunto B. Isso é por meio de listagem, tá? Como a gente já viu, tem várias formas de repressão conjunto. Eu poderia também apresentar por meio de um diagrama. Aqui de amarelo. 2, 3, que é do A.
5, 6 e 7 em azul, que é do B, e o 4, que está nos dois, tanto no amarelo quanto no azul. O amarelo com azul aqui vai vir o verde, né? Tá? Então, o elemento 4 está no meio dos dois. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Já ouviram falar na propriedade comutativa da adição, por exemplo, ou da multiplicação? A propriedade comutativa diz que a ordem das parcelas não altera a soma e que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, 2 mais 4 é 6. 4 mais 2 também é 6. E na multiplicação, 2 vezes 5 dá 10, 5 vezes 2 também dá 10. Então, do mesmo jeito que tem a operação comutativa, né, a propriedade comutativa, desculpa, na adição, na multiplicação, a união de conjuntos também é uma operação comutativa. Porque se eu faço A união B ou B união A, vai dar no mesmo resultado. Eu não tenho que pensar, porque se eu botasse aqui 7, 6, 5, 4, 3, 2, seria o mesmo conjunto, já que a ordem não importa para formar um conjunto. Tá? Então, até aí ficou claro para vocês o que é a união de conjunto, de dois conjuntos. Você juntar todos Ok. tranquilo? Aí tem outra operaçãozinha legal, que é a interseção. Ou intersecção, tanto faz. Ela é agora esse uzinho que cabeça para baixo. Ó. Cuidado para não confundir, tá? Esse uzinho virado para cima é a união, é juntar. E esse uzinho que cabeça para baixo, interseção, é ver o que tem em comum. Por exemplo, conjunto A, 2, 3 e 4. Conjunto B, 4, 5, 6 e 7. O que é que eles têm em comum? O 4. 4. Se eles não tivessem nada em comum, seria interseção vazia, porque eles não teriam nada em comum. Tá? Então, vê que o assunto é bem simples. Por exemplo, aqui, ó, conjunto C é 1, 3 e 5. Conjunto D é 6, 7 e 8. Qual a interseção de C com D? O que é que eles têm igual? Nada, né? Ou você bota essas chaves aqui sem nada dentro, ou o símbolo de vazio com essa letra grega, tá certo? Mas não coloque um dentro do outro, não, que dá erro. Tá? Então, essa interseção é vazia. Tá? Para ver se vocês realmente estão entendendo até agora, eu vou pedir que vocês façam isso. Ó. Dá um minutinho para vocês tentarem fazer isso. Ó. Letra A, X união Y. Tá aqui o X, o Y e o Z. E o R, né? B é X união Z. Deixa eu colocar mais algumas aqui para a gente poder... F, G, H. Eu estou demorando porque eu estou escrevendo e meu cachorro está deitado aqui, ó. Quando eu paro de alisar ele, ele mete a pata em mim para eu alisar. Aí eu fico atrapalhado digitando. Quer dizer, o cachorro não, um deles. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui. R. Tem aí da letra A até a letra H. A união e a interseção. X união Y. X união Y, Messias, quer dizer que eu vou pegar os elementos de X e juntar com os elementos de Y. O X é 1, 2, 3, o Y é 3, 4 e 5. Vou fazer a união deles. X união Y. Vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer, acho que 2 minutos dá, né? Esperar um minutinho. Quem tiver dúvida, me perguntando, quem não tiver, vai fazendo, tá?
Qualquer dúvida, gente, eu estou aqui, viu? E aí, gente, espera mais um minutinho, tá? Para a gente poder corrigir. Certo, Divan. Então, vamos lá, né? Termina esse minutinho que eu passei. Certo, eu vou explicar melhor. Beleza, Messias? Então, vamos lá começar. Vê bem. X união Y é você juntar o que tem em X com o que tem em Y. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu buscar aqui. Vamos dizer que aqui você tem um conjunto A, certo? Que é conjunto A é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o conjunto A. E o conjunto B, deixa eu escrever aqui o conjunto B. Ele é 3, 4, 5. 3, 4, 5. Eu estou dizendo é que para você escrever o conjunto A, união com o conjunto B, A, união com B, você vai ter que pegar os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, ou seja, 1, 2, 3, aqui, aqui. E agora você vai pegar os elementos do conjunto B, o 3. Você já pegou o que está aqui, falta somente o 4 e o 5. Então, esse é o conjunto A união B. Esse é o conjunto A união B, tá? Juntou tudo. É o conjunto A união B. Ou seja, é juntar os elementos de um e do outro. Não tem dificuldade alguma.
certo? Então, essa foi a letra A que eu corrigi. Pelo que eu expliquei agora, tentem fazer a letra B, é o conjunto X unido com o conjunto Z. X é esse aqui, Z é esse aqui. Então, tentem fazer um. Ficou melhor agora? Tentem juntar o conjunto X com o conjunto Z. Enter na minha vista. E aí, quanto deu? X unido com Z. 0, 1, 2, 3 e 5. Vamos ver nesse eixo. Ó, vai estar tudo, né? O 0, 1, o 2, o 3 e o 5. Perfeito. A resposta, X união Z. Cadê? Letra B, X união Z. X união Z. Está aqui, ó. Perceba que não importa a ordem. Poderia ter colocado 5, 1, 0, 3, 2, mas poderia ter colocado na ordem crescente. 0, 1, 2, 3 e 5. Pronto, está feito. X união Z. Ficou alguma dúvida nesse? Então, nós já fizemos a letra A e a letra B. Vamos fazer agora a letra C. Veja, a letra C. Que bom, Edvan. Perfeito. A letra C é interseção, ou seja, é o que tem em comum, o que tem igual nos dois. Olha o conjunto X e o conjunto Y. X, agora Y, tá? Isso aqui. O que é que eles dois têm em comum? O X e o Y, o que é que eles dois têm em comum? Dá uma olhada. O número 3, né? Muito bem, Luísa. Muito bem, Giovanna. O número 3. Então, quem é a interseção? Não, o 0 não, porque o 0 não tá, tem que estar nos dois, tá certo? Não, é na questão anterior que eu tô falando. Ah, tá. Então, a interseção de x com y é o 3. Perfeito. Então, vocês notam que união é o mesmo que dizer ou, tá certo? Ou. União é ou. Ou está no conjunto A, ou está no conjunto B. A interseção é o conjunto, uma interseção é chamada de E. O conectivo é a letra E. Por quê? Porque tem que estar em um e também está no outro. Por exemplo, nessa letra C, o número que está no X e também no Y é o número 3. Aqui, ó. Está no X, no Y. Agora, a letra D. Interseção de Z com X. Quem seria a interseção de Z com X na letra D? Dá uma olhadinha. O 1, vamos ver, Luísa? Esse daqui, né? Que é que eu estou querendo ver. É o Z que tem 0, 1 e 5, e o X tem 1, 2 e 3. É o número 1 somente. Perfeito. Estão percebendo que interseção é o que tem nos dois? Em um e no outro. Quer ver como esse conhecimento faz uma pequena diferença para a gente? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Olha, não sei se vocês já viram essa placa aqui. Deixa eu colocar para ver se alguém já viu. Deixa eu copiar aqui. Vou pegar uma placa aqui. Deixa eu pegar essa aqui.
Pelo que a gente aprendeu agora de união e interseção, tem uma coisa errada nessa placa? Será que tem uma coisa errada nessa placa? O que vocês acham? Ninguém consegue ver alguma coisa errada nessa placa? Eu diria que não, professor. Pois é, muita gente diz que não, mas veja. Só que aí você pode estacionar. Não parar mesmo. Ou no caso, você só daria uma paradinha e iria-se embora. Vê, Mas tem um conectivo aqui I, não é isso? Dia e noite. A gente acabou de ver que o conectivo I ele é usado para interseção, quando está em um e no outro conjunto, não é isso? Então, quando você diz proibido para dia e noite, você está fazendo interseção. Qual é o momento do dia que é dia e noite ao mesmo tempo? Nenhum. Matematicamente, a gente deve dizer dia ou noite, porque você nem pode parar de dia e nem pode parar à noite, nenhum nem outro. Ou, quando você diz ir, você está fazendo interseção. Não é isso? Quando você diz é proibido comer laranja e manga. Será que tem interseção aí? Ou não? Poderia você dizer, é proibido comer laranja ou manga. Mas o I dá a ideia de interseção. Então, o correto aqui seria proibido estacionar dia ou noite, porque você não pode um nem outro. Mas quando diz I, é os dois, é interseção. Quer ver outra coisa também estranha? Que é em relação à matemática, mas não em relação a conjuntos, mas de matemática no geral. Quando você vai numa padaria e vê alguém pedindo assim, por exemplo, tem uma coisa errada nessa frase? Para pedir 200 gramas de queijo? O que é que vocês acham? seria 200 gramas de queijo. Perfeito. Por quê? Rapaz, isso aí não. Existe o grama, que é a unidade de medida, e existe a grama, no feminino, que é a pinta. Então, todas que você se referir, porque quem é o sujeito aqui? Ó? Quero 200 gramas de queijo. De queijo. Você quer 200 gramas de quê? De queijo. O queijo está relacionado com essa unidade aqui. Né? Então, teria que ser 200 para fazer a concordância correta. Porque se você chegar lá e diz eu quero 200 gramas de queijo, o cara vai te dar 200 capinzinhos. Pronto, então é grama que você está pedindo. A grama, no capim. Tem que pedir o grama. Tá? Então tem algumas coisas da matemática que às vezes a gente não utiliza bem, mas se bem que isso também é língua portuguesa, né? 200 e 200. 200 gramas de queijo e 200 gramas de capim. É diferente. Então, vê, a gente fez até agora, né? A união. Tentem fazer os outros aqui, a letra C, a letra D e a letra E, ver se dá para fazer. Pelo menos a letra C e D. Vamos lá. A interseção de X com Y, quem é? A gente já viu, né? É o 3. E do Z com o X? Z com o X. Qual a interseção? A letra 1. O número 1. Número 1. A letra 1 tá bom. Eu gosto da letra 1. Então, o número 1, beleza.
Olha a outra opção aqui, outro problema aqui, ó. Z interseção com X união Y, tá? Se tiver no parênteses, beleza, mas se não tiver, é como adição, você faz na hora o que tiver aparecendo primeiro. Então, nesse caso, que não tem parênteses, eu vou fazer logo X união com Z. Ou seja, eu vou pegar o conjunto Z junto com X. X junto com Z. E depois que eu fizer isso, o resultado da interseção de Z com X, que é a interseção de Z com X? Dá uma olhadinha aí. Só um, né? A que a gente já tinha feito. Ó. O X e o Z, olha aqui. Deixa eu separar aqui para vocês visualizarem. X interseção Z só tem isso aqui. Que é o número 1. Agora, esse resultado da primeira etapa, feita união com quem? Com Y. Então, como é que vai ficar a resposta disso? Vê bem. Vai ficar... Eu mostro aqui a vocês. O 1 é Z interseção X. Com Y vai ficar o 3, o 4 e o 5, e o 1, que era da questão anterior. Daqui, ó. 1, 3, 4 e 5. Então, você aqui tem alguns exemplos, tá certo? X união Y, Z união Y, mas eu quero a letra E. Então, vê que fica bem tranquilo, ó. Porque Z interseção X é 1. Y é 3, 4 e 5. Quando eu junto tudo isso, fica 1, 3, 4 e 5. Ah, não tem estresse nenhum. Agora, se eu quiser, por exemplo, Z interseção com R, o que é que vai dar? Não sei, vazio. Vazio, porque não tem nada em comum. Então, você coloca aquela letra grega para representar o vazio, ou você coloca assim, as duas chaves sem nada no meio. Porque não tem nada em comum, tá certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Isso, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um conjunto A, que é bola, casa e livro. Tem um conjunto B, que é casa, gato, caderno. E eu tenho um conjunto C, que é eu tenho esses três conjuntos, tá certo? Eu vou dizendo agora o que eu quero e vocês vão me respondendo quais são os elementos que estão nesse conjunto. Vamos lá. A união B. Casa. União. Ah, União é tudo. bola, casa, livro, casa, gato, caderno. Você não precisa repetir casa, né? Bola, casa, gato, livro e É. caderno. Não precisa repetir. Então, se eu peço A interseção B, Ah, casa. só tem casa em comum. Agora, A união C. A união C. Bola, Bola, cadeira. casa, cadeira, livro e gato. Isso. Todos os elementos. A interseção C. Bola. Só bola. B interseção C. B, interseção C. Sim.
B, interseção C. Zero. Não. Vazio. Vazio. Vazio, porque B e C não tem nada em comum. Tá certo? Lembrando que vazio é diferente do zero. Zero é um algarismo para representar uma quantidade nula. Vazio é não existe nada. A gente pode dizer que, numericamente, um conjunto vazio tem 0 elementos, mas não pode dizer que o zero é vazio, entendeu? Ele está representando a quantidade de elementos que tem ali. Mas zero é uma coisa, representa a quantidade zero, e vazio é não ter nada. Beleza? Então, ficou claro o que é união e o que é interseção para vocês? Sim, Beleza. sim. Massa. Pronto, gente vê. Na outra turma da manhã, eu parei nesse assunto exatamente para não forçar com tantas informações ao mesmo tempo. Vocês já viram tudo isso aqui de subconjunto, de fórmula, de subconjunto, de união, de interseção. Tem mais duas operações, que é a diferença e o complemento. Na verdade, só um, porque o complemento é parte da diferença. Que eu vou deixar para a gente ver no próximo encontro. Então, eu vou parar, vou colocar essa gravação lá no Google Sala de Aula. Vou colocar esse rascunho também, vou salvar e vou colocar lá, porque quem quiser depois dar uma olhada, pode querer olhar, vai estar lá também, aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui. Eu vou liberar uma atividade de treino para vocês, não vale ponto, não precisa me mostrar. É só quem quiser tentar fazer e depois, se tiver dúvida, me pergunta. Tá? A aula gravada da tarde vai vir para cá, a segunda aula. Vou também botar a aula da manhã, já deve ter baixado. Tá? O rascunho, já tem um rascunho aqui da outra aula, só que eu vou trocar o nome, tá? Em vez de botar rascunho da aula, eu vou botar logo a data, primeira semana, segunda, porque senão você tem que abrir todo para ver aqui, ó, que é da primeira semana. Aí não fica legal, né? Dá mais trabalho ainda para vocês. Tá? Então é isso. Os exercícios que valem nota eu não vou liberar ainda. Vou deixar primeiro a gente fazer algumas coisas. Tem aqui também os vídeos de apoio para quem quiser assistir novamente, tirar dúvidas. E aí eu pergunto se vocês têm alguma pergunta, se tem alguma coisa que vocês queiram tirar dúvidas, porque senão o assunto que eu tinha planejado para hoje era exatamente esse. Da minha parte, não, tá tranquilo. Beleza, gente. Pra mim também, tá bem tranquilo. Já, Edivan, porque o conteúdo, se eu empurrar muito assunto de uma vez, vai ficar difícil para vocês começarem a entender, vai ter muita coisa. Eu prefiro, no início, devagar, deixando tempo para vocês descansarem, fazerem atividade, do que sair empurrando um monte de conteúdo, certo? A gente teria aí uns 20 minutos de intervalo, né, que eu nunca dou, então seriam as 4 horas, 4h10 mais ou menos. O restante ficaria para vocês aí descansarem e tirarem dúvidas. Se alguém tiver dúvidas, eu estou aqui para ficar na sala tirando dúvidas. Mas o conteúdo em si, para quem já entendeu, está de boa, está liberado. Se alguém tiver com dúvida, pode ficar que eu posso tirar dúvidas. Então, tchau. Se alguém tiver com dúvida, tá, gente? Pode ir dizendo. Estou aqui aguardando. Vou parar a gravação.